O movimento LGBT começa a se desenvolver no Brasil em meio à ditadura militar. Na década de 80, a comunidade LGBT sofreu um grande golpe. No mundo todo, uma epidemia do vírus HIV matou muitos LGBTs, o que deu um novo estigma para a comunidade, que agora era vista como portadora e transmissora da doença. As consequências dessa crise são sentidas até hoje. Algumas siglas, como GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, já caíram em desuso. A mais usada hoje é LGBTQIA+, significando cada letra. L para lésbica, G para gay, B, bissexuais, T, travestis, transexuais e transgêneros, P, pansexuais, Q, queer, I, intersex, A, assexuais e o mais é o sinal utilizado para pessoas que não se identificam com nenhuma das 7 letras. A bandeira do arco-íris é um dos símbolos mais característicos do movimento LGBT+, atualmente. Na década de 70, o artista plástico Gilbert Baker criou a bandeira com 8 cores. Além das 6 cores usadas até hoje, o rosa e o azul claro fazem parte do símbolo que estreou na parada LGBT de São Francisco em 1978. Hoje, o rosa e o azul claro fazem parte da bandeira do orgulho transgênero, desde o ano de 1999. Em muitas escolas ainda é um tabu falar sobre relações de gênero. Quanto menor a criança, maiores são os desafios enfrentados pelos professores. Outro problema está na aceitação dos profissionais LGBTs para integrarem o corpo docente das escolas e ou universidades. Um caso bem interessante pode ser observado na série Me Chame de Bruna, da Amazon Prime, onde uma mulher trans formada em letras trabalha como garota de programa, pois não consegue outras oportunidades. Quando ela chega ao extremo de procurar e não conseguir, pois a sua figura externa não condiz ao seu nome de batismo, ela volta a vestir-se de homem para poder conseguir um emprego. E assim ela consegue, o que nos faz refletir sobre a importância de se abrir o diálogo desde cedo, não apenas com os alunos, mas sobretudo com as famílias. Fomos atrás de pessoas que tivessem experiências relacionadas aos preconceitos e ao trabalho direcionado às pautas de gênero. A seguir, ouçam os relatos enviados de amigos e mãe de uma ex-aluna. Oi, Anne, tudo bem? Pessoal, infelizmente essa questão de gênero, ela ainda é algo muito polêmico dentro da escola, né? Principalmente na escola particular. Eu tive uma experiência uma vez que uma mãe chegou a querer um atendimento com a professora, questionar a postura da professora, porque a professora estava trabalhando a homenagem, né, do Dia da Mulher. E aí ela mencionou, né, em sala, do papel da mulher hoje em dia, e que por muito tempo foi pregada uma imagem de fragilidade, né, de uma mulher que era dependente, mas que isso vem mudado, né, tem mudado bastante, e que inclusive nos desenhos e nos filmes, hoje as mulheres, elas são princesas, né, muitas vezes, mas existem outras princesas que não ficam esperando somente pelo príncipe, né? Elas conseguem ser protagonistas, né, da história, como aventureira, como a mulher que corre atrás e tal. E aí ela sugeriu às crianças, eles tinham faixa etária de 8 anos, ela sugeriu que eles assistissem Moana. E aí muitos da sala disseram que já tinham assistido. E aí uma criança, um menino, disse que não, porque a mãe dele disse que isso era filme de menina e que ele não poderia ver. E aí a professora interviu, né, conversou que não existe exatamente filme de menino e menina, e que esse filme Moana, né, não é de princesa, aquela princesa como muitas vezes as pessoas falavam que era filme de menina, e que era uma princesa aventureira e tal. E aí o menino ficou super curioso para ver o filme, chegou em casa comentando com a mãe, e a mãe chegou no outro dia na escola, muito alterada, dizendo que a professora estava sugerindo que o filho dela assistisse filme de menina e que a gente estava educando crianças para serem gays, meninos para serem gays. Ela é evangélica, né, dessas igrejas assim bem rígidas, né, enfim. E aí foi um atendimento bem difícil porque a mãe ela era irredutível. E uma das falas que ela trouxe foi a seguinte, de que o filho dela estava na escola para aprender as matérias, português, matemática, história e geografia. Que a professora não se preocupasse em educar o filho dela, que ela e a igreja ia educar o filho dela.
Então, é meio chocante uma experiência dessa, né, com crianças de 8 anos, numa escola que tem um poder aquisitivo alto, ou seja, uma escola de classe média alta. Ou seja, a mãe, ela é uma pessoa instruída, é uma mãe que tem uma formação, mas ela não consegue lidar com questões mínimas de gênero, né? A ponto de não de ainda preservar a história de filme de menino e menina. Então, o que demonstra como a gente ainda está muito longe, né, de uma discussão saudável de gênero, e que muitas vezes a escola particular ela fica numa situação muito melindrosa, porque evita trazer determinados temas que são mais polêmicos, porque dá um mal-estar muito grande com os pais. E aí, que também não é legal, né? Deveria ser mais discutido. Mas a gente acionou o setor de psicologia para conversar com a mãe, mas a gente atendeu a professora dizendo que a gente concordava com a postura dela, né? A professora, ela abriu a discussão, ela foi muito coerente na fala, né? Não houve nada de ser filme de menino ou menina, nem querer que o filho dela fosse gay. Mas a mãe trouxe essa fala, de que a gente estava educando o filho dela para ser gay e que o papel da escola era ensinar a matéria de português, matemática, história e geografia. E quem educava essa parte de valores era ela e a igreja. Então, galera, meu nome é Rafael, tenho 34 anos. Vou falar um pouco com vocês sobre a minha experiência como estudante, hoje professor, sendo LGBT. Vê só, a experiência enquanto estudante, sobretudo na fase da infância e da adolescência, foi uma experiência bem difícil, né, em termos gerais, assim. Foram fases da minha vida não muito boas e não é bacana para mim, assim, voltar para aquele momento e lembrar, né, do que rolou. Fase difícil, nós não tínhamos instrumentos concretos para nos defender das violências e dos abusos que eram cometidos dentro da escola, inclusive. Então, as crianças naquela época ali, em meados dos anos 90, nós nos silenciávamos, né, quando percebíamos que a gente podia ser alvo, assim, de algum tipo de abuso ou de bullying, e não tinha na escola nenhum instrumento que possibilitasse um diálogo e que fizesse com que a gente pudesse se entender um pouquinho melhor. Então era uma escola completamente bizarra, assim, sem nenhuma preocupação em trabalhar questões de gênero, sexualidade, nada. Então foi uma fase bem difícil. É uma escola diferente da escola que eu vivencio hoje como professor. São experiências diferentes, mas eu não acho que a gente tenha avançado muito em termos de olhar para a escola enquanto uma instituição que deve cumprir esse papel. Eu acho que as escolas, de uma maneira geral, elas continuam bem silenciosas, assim, diante desse debate. Eu vejo muitos professores e muitos gestores tentando fazer uma diferença, tentando colocar isso em pauta, mas por uma questão política e a pressão externa que rola, especialmente agora que a gente tem vivido esse governo aí, fica bem difícil para as escolas atuarem e cumprirem o seu papel, né? Nesse sentido especificamente. Então, mas eu vejo que essa discussão acaba chegando muitas vezes através dos próprios estudantes. Então, como hoje eles estão aí completamente mergulhados e mergulhadas, né, nesse mundo das mídias, e apesar dos problemas, né, que esse mundo das mídias carrega, algoritmo, vida em bolhas e tal, nós temos conseguido perfurar algumas dessas bolhas e essas discussões acabam chegando, né? Então eles começam a ter contato e aí nisso todo esse movimento, né, todo o fortalecimento do movimento LGBT nas últimas décadas proporcionou que uma espécie de nível de liberdade fosse alcançada. Eu acho isso muito massa. Eu acho que a gente tem conseguido avançar por outras frentes e, infelizmente, a escola ela ainda está num lugar bem de mais imóvel, vamos dizer assim, né? Menos ativa. Poderia fazer muito mais. O potencial de transformação que a escola tem para essas questões de gênero e sexualidade é imenso. Mas, né, por uma questão, inclusive, de proteção, muitos professores hoje em dia alimentam medo de colocar, né, esse tema. Então, essa é a minha preocupação maior, assim. Mas os estudantes, os alunos, as alunas, de uma maneira geral, eles já começam a implodir esse sistema de dentro, assim.
E aí fica praticamente impossível, né? Vai chegar o dia que vai ser impossível para a escola fingir que essa situação mudou e que a realidade hoje permite que jovens e crianças possam se expressar e possam vivenciar experiências mais saudáveis com relação à sua orientação sexual e seu gênero. Então, basicamente, eu penso isso. Como professor, eu fico na torcida para que esses ciclos de mudança e de volta ao passado, né? A gente tá meio que nessa, assim, a gente caminha, mas também acaba retrocedendo. Então, eu tô na torcida para que nos próximos anos, a depender aí de que governo vamos colocar novamente no poder, seja possível a escola ganhar mais liberdade e trabalhar, né, essas questões sem medo e de uma forma muito franca e honesta, né? Inclusive porque isso fará com que muitos estudantes sejam pessoas melhores, né? Profissionais melhores, consequentemente. Então, basicamente é essa a minha experiência. Até o momento, eu tenho conseguido, aqui ou ali, colocar algo, mas tenho usado mais um caminho alternativo das redes sociais para conseguir debater isso. Então, espero que vocês tenham gostado do relato. Eu não sabia se precisava ser um relato mais pessoal, assim, em primeira pessoa, mas eu deixei aqui mais a minha visão a partir da minha experiência também como estudante, pesquisador e tudo mais. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Bom, não tem problema nenhum eu citar no nome da minha filha, que se chama Aurora. Ela veio ao mundo em setembro de 2014. Foi um bebê muito esperado e planejado por mim e pelo pai. E desde então, a Aurora sempre teve muito apoio meu e do pai dela. Nós atualmente não estamos juntos, mas eu e o pai sempre apoiamos ela. A Aurora começou com algumas vontades e, digamos assim, desejos de coisas masculinas a partir dos 3 anos de idade dela, quando ela quis comprar uma roupa na cor azul. E eu não achei problema algum e comprei. E aí, por essa minha atitude, ela me disse que gostava mais de azul do que rosa. Conforme foi passando o tempo, eu percebi que ela gostava mais de jogar bola, que ela tinha mais vontade de comprar carrinho do que boneca, que quando ela ganhava algum presente de algum familiar ou algum amiguinho dela que envolvesse rosa ou algo do tipo feminino, ela se sentia um pouco desconfortável. Mas nem por isso ela era mal educada ou algo do tipo. Hoje em dia, a gente já sabe, né? Já se passaram quase 4 anos dessa transformação. A gente já sabe o que ela gosta de tanto de cor como brinquedo, e a vontade dela desde então nunca teve oscilações assim. Ela desde os 3 anos de idade, ela gosta da cor azul e prevaleceu a cor azul, assim como brincar de jogar bola, querer jogar bola em escolinhas e assim por diante. A vontade da Aurora, minha e do pai dela, sempre foi muito respeitada. A gente não sabe o que futuramente isso vai acontecer, mas independente da opinião dela final e da decisão dela final, a gente vai estar do lado dela. E esse ano ela iniciou na escola, né, no primeiro ano do ensino fundamental, e houve sim alguns relatos dela, né, dizendo que alguns colegas, pelo jeito dela se vestir, acharam que ela era um menino, mas perguntaram por que ela tinha o cabelo comprido. E aí ela chegou em casa e me perguntou o porquê que perguntam se ela é menina porque ela tem cabelo comprido. Se alguns meninos têm o cabelo comprido. Outra coisa que incomoda ela é quando ela tá brincando na pracinha
E aí, por algum descuido meu, eu chamo ela pelo nome e aí perguntam para ela se ela é menino ou menina, pelo fato dela se vestir, né, como um menino e ela ter um nome de feminino. Então, mas assim, ó, eu vejo mais esse bullying, digamos assim, das meninas. Porque para os meninos isso não interfere na brincadeira, sabe? Mas ela se sente desconfortável, sim. Mas nada grave. Eu consigo conversar com ela, acalmar ela, para ela se sente desconfortável. Mas até o momento não foi nada grave, assim. Mas é aquele susto, né? De estar brincando na pracinha. E aí, de repente, eu chamo ela pelo nome. E daí eu vejo que os amiguinhos dela que estão ali, eles se sentem meio desconfiados, assim, ai, será que é menino? Será que é menina? Mas até o presente momento é esse descontentamento que a Aurora tem, né? Pelo fato de se vestir de uma forma e ter um nome ao contrário, digamos assim. Mas por enquanto é esse relato que eu tenho, né? E ela tem total apoio dos pais. E aos poucos está conquistando o apoio do restante da família. Te convido a refletir, acima de qualquer coisa, em nossa postura enquanto professores. Será que estamos contribuindo para a formação de pessoas mais humanas ou reiterando o preconceito disfarçado de medo? Você, como tem lidado com essa realidade?